Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos agora ler o versículo 24 outra vez, por favor. Porque era homem bom, foi o que o Espírito Santo disse, cheio do Espírito Santo e de fé. Descreve Barnabé da mesma maneira que Estevão em Atos 6, versículo 5. E muita gente se uniu ao Senhor. Muitos judeus e gentios estavam vindo até Jesus, e ele reconhece, ministra para eles, sabia que eles estavam salvos, sem dúvida, mas o ponto crucial é que estavam salvos sem se tornarem judeus prosélitos, e ele aceitou isso. Então, leia o próximo versículo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Este é um dos versículos mais importantes em toda a palavra de Deus. O Espírito Santo guiou Barnabé para fazer isso. E o texto indica que ele teve certa dificuldade para encontrar Paulo no ano 43 depois de Cristo, uns 10 anos depois da crucificação. O texto não dá muito detalhe, apenas diz que ele foi para Tarso procurar Paulo, mas algo tinha que estar acontecendo para fazer com que ele lembrasse de Paulo e quisesse buscá-lo em Tarso. Não foi algo por acaso. E como o Espírito Santo tocou o coração de Barnabé, nós não sabemos para que ele fosse para Tarso atrás de Paulo. E a razão pela qual ele fez isso era porque ele sentia que Paulo, na época conhecido como Saulo, que ele sabia mais sobre esse evangelho da graça do que qualquer um outro. Ele não tinha passado muito tempo com Paulo, mas ele conhecia ele bem. Ele passou pouco tempo com Paulo, porque em Gálatas, quando Paulo volta para Jerusalém a primeira vez, ele só ficou ali uns 15 dias, menos de 2 semanas, e passou a maior parte desse tempo com Pedro. Mas até na época foi Barnabé que levou Paulo até a igreja de Jerusalém. Foi ele que instigou. Não, olha, escuta aqui, você tem que ouvir. Certo, acredito que ele, quando Paulo passou ali um tempo com Pedro, Barnabé talvez estivesse ali. Pode ser que sim, e eu tenho a opinião de que Barnabé aqui não entende muito sobre o ministério de Paulo também. Eu acho que ele teve um despertar distinto do Espírito Santo, um sentimento forte do Espírito Santo para buscar Paulo. Ele sentiu, e o versículo anterior, estou pressupondo, o versículo anterior talvez nos mostre isso. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Então, isso descreve um homem disposto a seguir o que ele sentia que era uma palavra do Espírito Santo e ir atrás. E você menciona que no texto aqui existe uma dificuldade, ele não conseguiu encontrar a Paulo. Isso está na palavra buscar. Esse verbo indica que não estava em uma localidade fácil, que ele teve que procurá-lo. E isso nos diz muitas coisas também. Agora, em um dos programas de semana passada, nós falamos que, evidentemente, ele não estava vivendo com seus pais nessa época, porque Barnabé não teria dificuldades em encontrá-lo se ele estivesse morando com seus pais. E existe uma grande evidência de que, mesmo Paulo não falando muito sobre isso, se é que fala alguma coisa, quando ele aceitou a Jesus a caminho de Damasco e eles ouviram falar disso, deserdaram ele e não queriam ter nada a ver com ele. E existe uma pequena indicação aqui que eles tenham amolecido um pouco na medida que o tempo passou e, em um certo tempo, ajudaram ele financeiramente e depois pararam quando ele voltou para Jesus. Eles pararam de ajudá-lo. E depois o tempo passou e parece que eles começaram a apoiá-lo mais uma vez, financeiramente.
de maneira prática, no versículo 25, que diz: para procurar Saulo, eu suspeito, é uma opinião, que ele viu todos esses novos convertidos e pensou, eles precisam ser ensinados. E então ele pensa em Saulo, que é muito bem treinado, e ele sabia disso, e deve ter pensado: precisamos de discipulado. Muitos convertidos, recém-convertidos, e eu acho que só o fato de esses gentios aceitarem a Cristo sem nenhum vestígio de judaísmo, acho que foi isso que o impulsionou a buscar Paulo. E ele estava morando em um mundo gentio, então ele podia se relacionar com eles. E ser treinado como ele era, ele podia chegar. Será que existe um entendimento nesse momento que que a nova aliança tinha sido apresentada? Não, não. Começou logo após isso. Verdade, mas eu acredito, e ouvi o que o Lauren disse, mas acho que ele tinha um certo conhecimento sobre o que Paulo estava ensinando e pregando. O quanto era limitado, sem dúvida, mas talvez ele tinha algum. Talvez ele ouviu ele pregar. Mas olha, isso é claro que é uma suposição. Como você disse, o texto não dá muitos detalhes sobre o ocorrido. Mas se você voltar a 2 Coríntios, quando Paulo diz que recebeu grandes revelações, elas teriam acontecido durante esse tempo dele em Tarso, porque ele estava sozinho, sem companhia. Então, o que ele sabia sobre a nova aliança quando foi para Jerusalém era algo muito limitado. Ele não teria, talvez, entendido as coisas que necessitava enquanto esteve em Tarso. E existem esses anos de silêncio, e as pessoas discordam na data, né? Talvez 10, 15 anos que ele ficou ali, não plantou igreja alguma em Tarso. Mas dizem 3 anos na Arábia. Sim, 3 anos na Arábia e menos de 2 semanas em Jerusalém. E na grande maioria do tempo, as pessoas estavam se opondo a ele. Então era muito pouco tempo, ele só pôde apresentar sua salvação. Finalmente aceitaram essa parte e depois mandaram ele para Tarso antes que ele morresse. Certo, mas eu acredito que Barnabé tinha um pouco de conhecimento, que Paulo tinha mais sabedoria do que qualquer um ali. Acredito que pode haver uma verdade nisso, irmão Swagger, simplesmente por causa do impulso no coração de Barnabé para buscar Saulo. Ele devia ter ou uma experiência pessoal com Paulo, ou uma revelação do Espírito Santo, ou conhecimento sobre o que ele acreditava, mas Barnabé confiava que Paulo era o que ele precisava. E não era uma viagem fácil. Para nós, de Antioquia até Tarso, pode parecer fácil, mas para nós demoraríamos algumas semanas, e sem garantias. E sem garantia do que você encontraria, qual estado ele estava, porque faziam anos que ninguém tinha escutado falar dele. Claro, bem, era óbvio que, mesmo em Jerusalém, ouviram o testemunho dele, mas ninguém tentou descobrir para onde ele foi. Não, ele tinha colocado algumas pessoas para correr ali, e alguns ainda duvidavam da sua conversão. Eu creio que o texto nos diz que foi uma decisão prática. Paulo, vindo de uma cultura grega, mesmo sendo judeu, conhecia muito bem a cultura grega. A parte prática era: vou chamá-lo porque acho que Paulo pode relacionar com esse povo. Não acho que esse texto nos mostra que o Espírito Santo chamou a Barnabé, como Lauren falou, que ele foi buscar algo importante. Foi uma busca, ele teve que buscá-lo, e quão difícil isso foi na época, porque hoje a gente encontra as pessoas muito fácil. Naquela época era diferente, e talvez Paulo tenha se escondido e o Espírito Santo fez com que Barnabé fosse atrás dele para levá-lo por um propósito. Não sabemos o que Barnabé sabia ou não sabia de Paulo. Eu não acho que você tem que entender aonde Paulo estava, pelo menos o pouco que temos para entender. Porque quando ele esteve com os irmãos em Jerusalém, eles disseram para ele assim: olha, você tem que ir embora. E ele não sabia que tinha um amigo em lugar nenhum, ou que tinha uma família, tipo assim, não vem aqui ficar aqui não. Lembre-se que quando ele esteve em Jerusalém a primeira vez, e vemos o registro do testemunho dele no livro de Atos, ele estava no templo orando e estavam tentando fazê-lo ir embora,
porque a vida dele estava em perigo. Aí o Senhor apareceu para ele no templo em Jerusalém, porque queria que ele fosse embora, e disse: eles não vão receber seu testemunho sobre mim. O que aquilo queria dizer? Agora, aquilo era para os judeus ou era para quem? Mas nós sabemos que Deus o instruiu naquela época para ir embora. Então, a instrução do Senhor mais a dificuldade, isso não indica que havia um grande relacionamento somente entre Paulo e os judeus em Jerusalém, somente a verdade que tinham aceitado o fato que ele tinha sido salvo enquanto estava em Damasco e na área da Arábia por uns 3 anos pregando. Mas eu ainda acredito que eles estavam desconfiados dele. Eu concordo. Olha, quando ele saiu dali, eles ficaram felizes. Acho que foi um alívio, porque eles não entendiam. Tinham encontrado alguém transformado por Cristo e aquilo não dava para negar. E eles acreditavam, mas Barnabé, sinceramente eu creio, e isso é pressuposição, tá bom? Eu acredito que quando ele foi buscar a Saulo, isso não veio de nenhuma boa ideia, precisamos dele, mas foi o Espírito Santo que arquitetou isso e Barnabé obedeceu. Eu senti que foi uma revelação que ele teve no Espírito. E provavelmente foi algo que talvez ele pensou alguns dias naquilo antes de aceitar. Mas, como eu disse, ele era o homem certo para o trabalho. Muito bem, pode ler aí o versículo 26, por favor. Tendo-o encontrado. Espera só um minuto. Essa parte aqui nos mostra algo específico, que foi difícil encontrá-lo. Talvez ele demorou vários dias para localizar onde ele estava. Irmão Swagger, você mencionou no versículo 25 a palavra procura é um indicador. Mas se ele estava associado com seus pais, que eram ricos e conhecidos, estabelecidos, nós não sabemos se eles eram ricos. Bem, eles tinham uma boa condição, porque tinham enviado ele para Jerusalém, investindo na escola dele, na educação dele. Só quem tinha dinheiro fazia isso. Você conclui o seu raciocínio depois do intervalo. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.